Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 56 minutos. Que linda canção com ela, Gráucia Nascimento, Dono do Meu Coração. Quem é o dono do seu coração? Quem poderá reger a sua vida e a minha vida? Como fala o louvor, né? Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu quero ser muito mais grato a Jesus, porque Ele há de fazer na minha vida e também na sua vida. A partir de agora, pelos 4 cantos do mundo, está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus, edição de sábado, 3 de outubro do ano de 2015. Estamos aproximando aí exatamente alguns meses, né? 2 meses e meio praticamente para chegar o fim de ano. O tempo está passando, a hora está chegando. Daqui a pouquinho também já está entrando o horário brasileiro do homem, né? Está entrando o horário brasileiro do homem, que é chamado horário de verão. Então, a partir do dia 18, então com certeza vocês vão passar a nos ouvir, não só dando uma ótima noite para você, mas uma ótima tarde, porque já estamos chegando exatamente fazendo tarde e noite, e a partir do dia 18 de outubro entra o horário aí brasileiro de verão, aonde nós vamos ter que adiantar exatamente o nosso relógio em 1 hora. Mas desde já eu quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu com vida, com saúde, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado bastante, tanto a mim quanto a você. Engana eu se eu estiver falando que o Senhor não tem me ajudado. Engana eu se você pensar que o Senhor não tem te ajudado. Porque independente dos nossos problemas, Deus sempre está nos ajudando. Porque a partir do momento que Ele consente o nosso amanhecer, o nosso respirar, o nosso ir e voltar, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Assim Deus tem permitido exatamente a nós, por isso somos gratos a Deus por tudo. Desde já quero dar um abraço a você que está no balneário de Carapebus, a você que está em Novo Horizonte, cidade continental, setor América, Europa, África, Oceania, a você que está nos ouvindo aí na Avenida Brasil em Novo Horizonte, a você que está em São Diogo, a você que está nas feiras, né, na Feira Livre. Hoje tem Feira Livre lá no bairro de Novo Horizonte, começou às 17 horas, né? Então vai até às 21 horas, 21 horas. A você que está aí exatamente em Central Carapina, na Avenida Porto Seguro, a você que está na Porto Alegre, a você que está aí exatamente em qualquer ponto de Central Carapina, a você que nos ouve também aí no bairro de Jardim Carapina, um abraço para o meu amigo e irmão Júnior lá em André Carlone, né? Um abraço aí para todos que estão próximos da padaria aí e próximo do Salão Shalom. Um abraço também para você que está no Rosário de Fátima, bairro de Fátima, a você de Jardim Carapina, aonde que você esteja neste momento, que você tenha uma ótima noite. A você que está nos ouvindo, com certeza também no bairro Diamantina, a você que está em Jardim Tropical, a você que está em Vista do Mestre, a todos que nos ouvem exatamente em Colina de Laranjeiras, Chico City, a você que nos ouve em Taquara 1, Taquara 2, a você que nos ouve pelas ruas circunvizinhas da Praça Central do bairro de Taquara 1, José Salles Nogueira, a São João, a você que está na Crimero Pissarra, a todos que estão na Regina de Paiva, a você da Magno Jordão de Ouro, a todos que nos ouvem em Taquara 2, na Rua Manuel Lopes, a você que está na praça aí de Taquara 2, aí no Churrasquinho, a você que está exatamente em Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a todos que nos ouvem com certeza no Planalto Serrano, Bloco A, Bloco B, Bloco C, a você que está na quadra 37, um abraço meu amigo Tom lá da quadra 37 e todos os seus amigos, seus vizinhos, a você que está nos ouvindo em Vista da Serra, um abraço aí para o nosso grande amigo, o pastor Anderson da igreja Chamas do Avivamento, lá na Avenida Eucalipto, exatamente lá perto do Paulo Freire, a todos que nos ouvem também em qualquer lugar de Vista da Serra, com certeza, a você que está nos ouvindo em Vista da Serra 1, aí pela Avenida Guarapari, você que está nos ouvindo aí exatamente pela praça, enfim, é você que está em Maria Nilbe, ok? Então um abraço a todos os nossos ouvintes
que a partir deste momento estão nos ouvindo também no bairro de São Domingos, né? Um abraço aí para os nossos amigos do bairro de São Domingos, a você do bairro Palmeiras, né? Aquela saudação especial aqui do programa Falando de Jesus. As comunidades estão nos ouvindo em Jardim Bela Vista. A todos vocês, a partir deste momento, quero convidar você para emprestar o seu ouvido, para você fazer a meditação. De repente você está trabalhando, então você vai estar mexendo com sacolas, você vai estar mexendo com dinheiro se você trabalha no comércio, mas não se preocupe não, leva o seu pensamento a Deus, porque Deus vai falando através dos seus ouvidos, mesmo que você esteja fazendo algo. Deus vai falar com você, basta que você abra o seu coração. Se assim você fizer e proceder, Deus tem algo para te dizer nesta noite. Já está presente no estúdio da Rádio Popular um mensageiro, o porta-voz da Palavra de Deus, o irmão Jean, lá do bairro de Vista da Serra 1, ele que aceitou mais uma vez o convite e está aqui para trazer aquela palavra abençoada para o meu coração e para o seu coração. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, está na hora de agradecer ao Pai por mais um dia. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Pode. Boa noite a todos. Nessa noite eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E nessa noite o Senhor me leva a trazer uma palavra de muita relevância para nós, para nossa meditação. Uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, verso 14 e 15, que diz assim: de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Oremos. Pai eterno, Pai amado, eis aí a Tua palavra, Senhor. Fala conosco de uma maneira especial, não porque estamos
não porque eu estou pregando, mas porque cada dia é um dia especial para o Senhor falar conosco. Que possamos nessa noite, nesse momento, sermos edificados pela Tua palavra, consolados e exortados, para que possamos crescer na fé, que uma hora, que uma vez foi nos dada. Para a Tua glória, Senhor, eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém. Por que dessa palavra? O que eu quero trazer nessa noite é a respeito, para nossa meditação nessa noite, como foi falado. Nós estamos ouvindo ou escutando a Deus? Essa é a pergunta que o Espírito de Deus me traz nessa noite, a meditar nessa pergunta. Nós estamos ouvindo ou estamos escutando a Deus? Mas qual é a diferença de ouvir e qual é a diferença de escutar? Bom, ouvir no nosso dicionário significa entender, perceber pelo sentido do ouvido. Já escutar significa prestar atenção para ouvir, dar atenção a, né? Então, quando simplesmente nós ouvimos algo, né, sem a sua devida atenção, logo nos esquecemos, né? E, indiretamente, estamos dizendo que aquilo não representa algo importante para nós. Ouvir, eu estou ouvindo, mas não estou dando aquela atenção ao que está sendo ouvido. Então isso é ouvir. E escutar? Em contrapartida, escutar, né, é quando eu escuto algo, né, prestando atenção e meditando no que foi ouvido, né, gravamos na memória a mensagem. Né? Então, ouvir, né, pelo que nos fala o nosso dicionário, né, é ouvir, a percepção de ouvir, eu ouvi aquilo, mas daqui a pouco eu não me lembro mais do que eu ouvi, né? Ou seja, aquilo não tem importância para mim. Eu ouvir por ouvir, entra no ouvido e saiu no outro, né? O ditado popular é esse. Isso é ouvir, né? Não representa nada para mim. Eu ouvi, ouvir por ouvir, né? Mas escutar não. Quem escuta, ele presta atenção naquilo que ele está escutando. Ele dá atenção, porque aquilo que ele está ouvindo é importante para ele, né? É como qualquer coisa que você vê na TV, no rádio. Aquilo que te importa, você ouve, mas não dá aquela atenção àquilo que você ouve ou aquilo que você vê, né? A mesma coisa, geralmente, algo na televisão, quando você está assistindo, né? Você dá atenção porque você se interessa, um filme, o que seja. Mas quando vem aquela parte da propaganda, você não interessa. Você ouve, mas não dá atenção. Ou, geralmente, aquelas propagandas você dá atenção porque é importante para você. Ou aquele noticiário é importante, aquele não ouve. Então, um você ouve, outro você escuta. Ou você presta atenção e o outro você não presta atenção. É mais ou menos isso. A diferença entre o ouvir e o escutar, né? Quem ouve não dá atenção, aquilo não é importante para ele. Ouviu por ouvir, ouviu porque não tem como tampar o ouvido e deixar de ouvir. Ele ouviu, né? Não é como os olhos que nós podemos fechar e deixar de ver, mas ouvir não tem como tampar e deixar de ouvir. Então ouviu porque ouviu, porque percebeu a audição de algo. Agora escutar não, escutar é quando eu presto atenção naquilo que está naquilo que eu estou ouvindo, eu presto atenção, né? Aquilo é importante para mim, aquilo se tornou importante, aquilo é interessante. Então eu vou gravar na memória, eu gravo na memória, isso é escutar. Deu para entender mais ou menos o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Nós estamos ouvindo ou escutando a Deus? Nós estamos ouvindo ou escutando a palavra de Deus, as pregações, né? Então, o que acontece? O que tem a ver o ouvir, o escutar com a mensagem dessa noite, né? Quantas pessoas que vão para a igreja, né, ouvem a palavra de Deus, né? Mas quantas pessoas que vão à igreja, estão na igreja, ouvem a palavra de Deus e não há uma mudança real em sua vida, né? Quantas pessoas já ouviram, né, em pregações sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor ao próximo, o perdão, né? Mas não amam, não perdoam, não usam de misericórdia. Você está vendo como que é um pouquinho diferente, né? O ouvir, o escutar. Eu ouvir sobre o amor de Deus, eu ouvir a palavra de Deus é uma coisa.
Agora, eu escutar a palavra de Deus, dar atenção a ela, dar crédito a ela, é outra coisa diferente, né? Realmente, nós estamos ouvindo ou escutando a Deus, né? Porque quem escuta, medita. Quem medita, aprende. E quem aprende, aplica o aprendizado no seu dia a dia. Isso vale para tudo, né? Principalmente pela palavra de Deus. Nós precisamos escutar a Deus. Os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, e nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus, né? Precisamos meditar. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, medita nessa lei. O que é meditar? É colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, se eu escuto, eu medito. Se eu medito, eu aprendo. Se eu aprendo, eu aplico o meu aprendizado no meu dia a dia. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que nós aprendemos com Ele. Que nós não somente ouvimos. É como Tiago disse, aquele que ouve a palavra de Deus, é como uma pessoa que se coloca diante do espelho, vê a sua face, mas depois que ele sai da frente do espelho, ele não lembra como que era mais a sua aparência. Assim, é aquele que somente ouve. Ele está ouvindo, você está ouvindo aqui a palavra. Você pode estar gostando da palavra. Você pode estar achando interessante. Mas depois que acaba essa pregação, acaba esse programa, você não pega o que foi falado e aplica na sua vida. Mas quem escuta, dá atenção. Porque a palavra de Deus é boa, ela vem para nos ajudar, né, para nos dar liberdade. Né? A palavra de Deus ela vem para nos mostrar o caminho direito, a verdade, a vida. Nos conduzir a um caminho justo, verdadeiro, santo. Nós precisamos escutar a palavra de Deus. Meditar nela, para que nós sejamos bem-sucedidos. Precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos nas pregações. É muito bom ouvir do amor de Deus, ouvir do perdão de Deus, ouvir da misericórdia, da graça de Deus. Né? Nós não podemos ficar só na teoria. Nós precisamos levar ao campo da prática. Porque nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, como disse o apóstolo Tiago, mas sim praticantes da palavra. Aquele que ouve e não coloca em prática aquilo que foi ouvido, Jesus disse que é semelhante ao homem que fez a sua casa em cima da areia. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o problema, vai vir a dificuldade, vai vir a adversidade, vai tombar, vai decair, vai cair, não vai aguentar. Por quê? Porque somente foi ouvinte e não foi praticante. Muitas vezes nós perguntamos: o que eu devo fazer nessa hora? Como que eu devo enfrentar esse problema? É a falta de meditação, é a falta de nós aprendermos, colocarmos em prática. Porque nós somente ouvimos. Muitas vezes Deus falou com você ontem, numa situação que você está vivendo hoje. E muitas vezes nós se perguntamos: o que eu devo fazer nessa situação? Deus tinha falado ontem, mas porque somente nós ouvimos, não demos importância àquilo que nós ouvimos, e hoje não sabemos como enfrentar o que vivenciamos hoje. Porque nós só ouvimos. E nós precisamos escutar a Deus. Nós precisamos dar atenção. O que Deus tem falado todos os dias nessa rádio, né, através desse programa. Não é em vão esse programa. Cada dia nós aprendemos algo de Deus. Nós precisamos escutar. E não somente ouvir. Não ouvir porque o programa é legal, a palavra é legal. Né? É muito interessante. Mas entra num ouvido e sai no outro. Deus quer te mostrar coisas além. Deus está falando com você. Para o seu bem. Bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias fala sobre isso. Em seu capítulo 29. Deus quer o nosso bem, é por isso que Ele nos fala, é por isso que Ele nos alerta, é por isso que Ele nos convida, é por isso que Ele nos chama. E Deus não se cansa de falar, Deus não se cansa. Mais uma vez estou aqui
para falar uma palavra, algo de Deus para você. E precisamos escutar a palavra de Deus, né? Precisamos, né, se arrepender a cada dia dos nossos pecados. Cada pregação, seja aqui, seja numa igreja, ou alguém fala com você algo de Deus, sempre isso quer nos levar a aprender algo. Nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando. Precisamos aprender de Deus. E Ele só quer o melhor para mim, Ele só quer o melhor para você. Por isso que nós precisamos ter um arrependimento, né? Deus falou comigo hoje. Eu preciso me consertar aqui, eu preciso me converter aqui, eu preciso melhorar aqui. Essa é a saída, essa é a porta, essa é a solução, esse é o caminho, essa é a verdade. Que no hebraico se chama techuvá. O que é techuvá? É arrependimento. Mas a techuvá em hebraico, né, a palavra hebraica para arrependimento, ela tem 3 significados. O primeiro denota retorno. Retorno o quê? Retorno a Deus e a sua vontade. Nós precisamos retornar a Deus e a sua vontade. Quando eu falo que eu me arrependo, eu estou me falando no hebraico, techuvá, estou falando, eu estou me retornando a Deus, eu estou retornando à vontade de Deus. Por quê? Porque eu desviei da sua vontade, então eu estou retornando, isso é arrependimento. Né? O segundo, virar-se em direção a, né? Ou seja, tomar um rumo diferente e melhorar na vida. Né? Eu me arrependo, eu preciso melhorar a minha vida, tomar uma nova direção, tomar um rumo diferente. Né? Se eu estava andando torto, agora eu não vou andar mais por esse caminho, eu vou tomar uma nova direção. Isso é arrepender-se. Né? E também techuvá em hebraico, que é a palavra techuvá é a palavra hebraica para arrependimento, ela também significa resposta. Né? Ou seja, uma reação a um chamado, é uma reação a um chamado. Deus está te chamando. Deus está nos chamando a cada dia, a cada momento. Ouçamos a sua voz. É uma resposta ao chamado de Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos dando uma resposta de sim a Deus. Né? Uma resposta, nós estamos dando uma reação positiva, né, ao chamado divino. Né? Ou seja, estar atento à voz do Eterno, à voz de Deus. Né? No conceito simples, techuvá, né, significa retornar a Deus, isto é, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, porque isso resulta em bênçãos. Né? É como Deus disse para Moisés: Moisés, se vocês andarem nos meus caminhos, cumprirem toda a minha vontade, obedeceres à minha palavra, tudo que é seu será abençoado a sua sementeira, será abençoada a sua casa, será abençoado seus filhos, será abençoada a sua família, quando você atentar à voz do Senhor teu Deus. Então as bênçãos de Deus é consequência de uma verdadeira obediência, de uma verdadeira fidelidade. Na essência, techuvá, que é o arrependimento, a palavra arrependimento em hebraico significa techuvá, né? Requer muito mais do que uma observância religiosa, né? Requer um empenho, uma força, né, de romper com o passado, né, para assim atingir um nível espiritual mais elevado e poder chegar mais próximo de Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Deus quer ser íntimo de você. Deus quer ser íntimo de mim. Deus não é um Deus de longe, como diz a palavra. Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto, Ele está perto de você. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te auxiliar. Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te consolar. Ele é Deus de perto, Ele não é de longe. Ele não está aquém dos seus problemas, aquém da sua vida. Ele está aqui. Ele está ao seu lado. E nós precisamos ter esse retorno, nós precisamos ter esse arrependimento, nós precisamos escutar a voz de Deus. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. Quando o teu pai, a tua mãe te fala alguma coisa não é para o teu bem, ainda que pareça para você, parece mal, mas não falam para o seu bem, é a mesma coisa a Deus. Aos nossos olhos parece que o que Deus está nos pedindo é algo mal, é algo ruim, não é algo bom. Mas Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes eu e você não sabemos o que é melhor para nós, mas Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então tudo que Ele faz é para o nosso bem, é visando o nosso bem, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós sonhamos.
Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. E confiança é uma palavrinha muito importante na Bíblia. Porque a palavrinha fé, ela significa confiança, fidelidade, né? O grego de fé significa piste, né? Confiança, fidelidade a Deus. Fé não é crença. Fé não é acreditar em Deus. Por acreditar em Deus, os demônios também acreditam. Mas nem por isso os demônios têm fé em Deus. Fé não é acreditar, fé é confiança em Deus. É fidelidade a Deus. Assim como no hebraico, a palavra fé no hebraico é emuná, obediência, é fidelidade, confiança. Nós precisamos ter essa fé, isso é fé. Abraão teve fé em Deus, ele confiou. Vai lá, Abraão, oferece o seu filho Isaque sobre o altar, a um dos montes de Moriá que eu vou te mostrar. Ele teve fé, ele confiou em Deus. O que ele confiou? Como que ele confiou? Primeiro, o que ele fez? Ele obedeceu. Olha só como que é a palavrinha fé. Ele obedeceu. E qual é a confiança que ele teve? Ele tinha confiança que Deus disse que através de Isaque seria chamada a sua descendência, viria a sua promessa de um povo. E o que ele creu? O que ele confiou? Que ele ia sacrificar Isaque e Deus ia ressuscitar ele dos mortos, porque Deus prometeu que através de Isaque seria chamada a sua descendência. Ele confiou. E naquela época Deus não tinha ressuscitado nenhum morto, não tinha previsão legal de Deus ressuscitar mortos. Mas ele confiou. Primeiramente ele obedeceu. Segundamente ele confiou nisso. E terceiro, ele foi fiel. Mesmo com o coração partido, dolorido, não entendendo porque Deus pediu o seu filho, sendo que Deus prometeu que ia lhe dar uma descendência através de Isaque. Mas ele obedeceu. Mas ele confiou. E ele foi fiel aos propósitos divinos. Por isso que nós temos que ter a fé de Abraão. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Então fé não é crença. Crer em Deus não significa ter fé. Qualquer um pode crer que Deus existe. Mas fé não é para qualquer um, como diz a palavra. Que a fé não é para todos. A fé é para os que querem. A fé não é de todos. A fé é para os que querem. Os que querem obedecer. Os que querem confiar. Os que confiam. Os que querem ser fiel. Os que são fiéis. Isso é fé, né? Quando Jesus disse que o coração desse povo está endurecido, é justamente se referindo ao fato, né, de que muitos seguiam a Jesus, ouviam os seus ensinamentos, né, mas não escutavam realmente. Por quê? Porque não aplicavam os seus ensinamentos no seu trato ao próximo. Não aplicavam os seus ensinamentos. Somente ouviam. Seguiam Jesus, ouviam os seus ensinamentos, mas não colocavam em prática o que ele ensinava. Por isso que ele falou, esse povo está com o coração endurecido. Porque só me ouvem, me seguem, mas não me escutam. Não colocam em prática. E é isso que Deus está querendo trazer para mim e para você. Não endureçais a voz, né, o teu coração, quando ouvires a voz do Espírito de Deus. Hebreus capítulo 3. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. É isso que o escritor de Hebreus está querendo dizer. Preste atenção. Quando o Senhor falar com você, preste atenção. Dá importância àquilo que Ele está falando com você. Coloca na tábua de carne no seu coração. Como disse Davi, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então escuta, medita, coloca em prática. Busca entender o que você ouviu na pregação, busca entender. Porque sem entendimento não tem fruto, não há fruto sem entendimento. Se eu ouço uma pregação, uma palavra de Deus, ou eu leio a palavra de Deus e eu não entendo, eu fico sem fruto. Porque eu não entendi. Busca entender, a compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser estudada e praticada. Mas hoje está na moda estudar a palavra de Deus. Deus não está em busca de teólogos, Deus está em busca de discípulos. O que é um discípulo? É aquele que escuta e coloca em prática. Jesus não precisa de fãs. O que é um fã? O fã sabe tudo do seu ídolo. Tudo. Tudo. O que come, o que gosta de vestir, o hobby, gosta de tudo. Sabe tudo sobre o ídolo. Jesus não quer que nós sabemos tudo sobre Ele.
Jesus quer que nós seguimos os passos dele. Sejamos discípulos. A andar nos seus caminhos, a pisar nas suas pisadas. Seguir os seus passos. Andar como ele andou. Viver como ele viveu. Jesus não está em busca de fãs. Jesus não está em busca de torcida organizada. Jesus está em busca de discípulos. Aí você vê a diferença do verdadeiro do falso. Daquele que serve e daquele que não serve. Do verdadeiro adorador, daquele que não é verdadeiro adorador. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Epístola de Tiago. Capítulo 1, verso 22. E em diante, a 24, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Está vendo aí o que o nosso apóstolo Tiago fala para mim e para você? Não precisamos ser ouvinte negligente, mas sermos ouvinte praticante. Precisamos escutar. Precisamos dar atenção ao que Deus está falando conosco a cada dia. Todas as pregações que são realizadas aqui todos os dias, na igreja onde você reúne, você coloca em prática o que você está aprendendo? Você guarda para si, você coloca no seu coração? Para os que têm ouvidos para ouvir, mais revelação sobre o reino será dada. Mas os que não têm ouvidos para ouvir, até mesmo a revelação que tiveram recebido, que tivessem recebido, né? Tiverem recebido, lhe será tirada, ou resultará ineficaz, ou não terá resultado. Foi o texto que nós lemos. O que tem, lhe será mais dado. Agora o que não tem, aquele que tem, lhe será tirado. Se nós damos ouvido à revelação divina, mais revelação nos será dada. Ouvido no sentido de escutar, dar atenção, importância, aplicar na nossa vida, aplicar no nosso dia a dia. Mais revelação vai nos ser dada. Mas se nós sermos negligentes, ouvir com um ouvido e sair no outro, até a revelação que nós recebemos da parte de Deus nos será tirada, ou ela não terá resultado nenhum. Não fará resultado. Precisamos ser praticantes da palavra. Praticante. Não entendeu, busca entender a palavra. Eu não entendi, eu vou passar para a próxima. Não. Anota. E busca saber. Como disse o profeta Oséias: conheceis o Senhor e prossigais em conhecê-lo. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. O que você sabe, o que eu sei, não é o bastante. É pouco. Precisamos de mais. Precisamos a cada dia aprender com o Senhor. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É? Não conhece. A Bíblia é como um oceano. Quanto mais você mergulha, mais profundidade tem para você mergulhar. Ela é inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de soluções, de resoluções, de vida, de verdade.
E nós precisamos ser praticantes. Nós precisamos andar na sua verdade, não somente ouvir. Não é em vão esse programa. Não é em vão essa palavra. Não é em vão quando é pregado na igreja. Temos que ir à igreja para aprender de Deus. E as bênçãos, irmão? A bênção, irmão, é a consequência. Não foi isso que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos de Deus, ela é consequência. É como Deus disse para Moisés: Moisés, você tem que ser uma bênção. Deus falou isso para Abraão também: ser tu uma bênção. Porque você não vai ter que correr atrás das bênçãos. As bênçãos que vão ter que correr atrás de você. Por isso, se aplique em buscar o reino de Deus. Se aplique em buscar a justiça desse reino. Que as bênçãos, elas vão vir. Elas vão correr. Elas não serão acrescentadas. Porque Deus sabe que você precisa comer, você precisa beber, você precisa de pagar suas contas. Você tem que honrar com seus compromissos. Deus sabe muito bem disso. Os gentios, o mundo, busca por isso. Mas será que Deus não sabe que nós necessitamos de todas essas coisas? Sim, Ele sabe. E Ele vai acrescentar. Mas não temos que estar preocupados com isso. Nós temos que estar preocupados em buscar o reino e a sua justiça. Sermos espelhos, sermos verdade. Sermos exemplos para a nossa geração. Sermos exemplo para a nossa sociedade. Sermos exemplos em todos os lugares onde nós estivermos. Para que a glória do Senhor venha refletir em minha vida e em sua vida. E que os outros possam ver a presença de Deus em mim e em sua vida. As demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos que ter um foco. E nós não podemos desviar desse foco. Muitas coisas tentam nos desviar do nosso foco. Tentam nos desviar dos nossos objetivos. Mas Jesus que assegurou para mim e para você. Se nós confiamos nele, nós não vamos atentar para outras coisas. Foi ele que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. O que eu não pude falar, que o Espírito de Deus venha continuar falando em cada coração. Oremos e agradecemos ao Senhor. Pai eterno, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, nos ajuda a não ser ouvinte negligente, mas operoso praticante, a praticar a Tua palavra, a aprender mais de Ti, a buscar a conhecer e a conhecer o Senhor, e a prosseguir em Te conhecer. Nos ajuda a viver, a escutar o Senhor, a dar atenção, importância à Tua palavra. E não somente ser um ouvinte, né? Mas um praticante da Tua palavra. A cada dia buscar colocar em prática aquilo que nós aprendemos. A colocar em prática o que é pregado, o que é ministrado nas igrejas, aqui. Ó Deus amado, Deus querido, para que possamos crescer na fé, na esperança, na verdade, a crescer, a desenvolver a nossa salvação. Ó Deus amado, crendo e confiando plenamente no Senhor, porque o Senhor é nosso socorro e a nossa fortaleza, bem presente. Ó Pai eterno, assim eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém.
Brasil, né? Mas só que apareceu Portugal aí também. 18 horas e 42 minutinhos, 18 e 42, aqui estamos nós mais uma vez, já para finalizar a nossa programação especial, sábado 3 de outubro do ano de 2015, né? Queremos agradecer ao irmão Jean, lá de Vista da Serra 1, mais uma vez, tem nos atendido exatamente com compromisso com a palavra, com o reino de Deus, como o irmão falou, né? Nós fazemos a nossa parte, nós simplesmente emprestamos os nossos ouvidos também, como também o nosso espaço, doamos, não para os irmãos, não para a placa de igreja, doamos exatamente o nosso tempo, o nosso espaço para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, exatamente Ele tem proporcionado, que tem chegado aí aos 4 cantos do mundo. Desde já eu quero registrar aí a você que está nos ouvindo, até mesmo assistindo nós em Portugal, nos honra muito, não você estar ouvindo o programa, mas nos honra muito você estar comprometido com a palavra de Deus. A você que está também aí em Formiga, né? Segundo o irmão, parece que fica em Minas Gerais, né? Eu não sei qual é o estado que fica essa cidade Formiga do Brasil, né? Nós falamos dessa forma aqui para vocês, porque nós estamos colocando, né, exatamente aonde que o programa Falando de Jesus está chegando. E assim que esse é o site que nos informa, né? Isso é uma coisa normal de rádio, e isso exatamente fortalece mais, cada vez mais, nós fazer as obras de Deus e convidar os mensageiros, que eles realmente possam estar aqui, porque a palavra de Deus, através deles, estão rompendo fronteiras, né? Está saindo da Serra, está chegando em Vitória, está chegando em Vila Velha, está chegando em Cariacica, está chegando lá no Pará, está chegando agora na cidade de Formiga, não sei onde que fica, está chegando em outros países, como aqui nós registramos agora, em Portugal. Então, nós não estamos aqui buscando audiência para a rádio está chegando. Nós estamos sim querendo que a palavra de Deus ela rompe as fronteiras, né, irmão? Rompe as fronteiras, que realmente o mensageiro que fica aqui, ele seja responsável para levar a palavra de Deus até o seu coração, para que realmente você de repente está passando por algum problema espiritual, emocional, físico, mental, financeiro, mas vai chegar aquela palavra que acalma todas as tempestades, que é a palavra de Deus através dos mensageiros. Por isso nós estamos aqui, agradecido a Deus exatamente por Ele dar vida a nós, com todos os nossos problemas, nossas dificuldades, mas é assim que Deus quer, foi como fez com Paulo, né? Paulo, por mais que pediu exatamente ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, que incomodava ele, mas Jesus chegou e falou, não se preocupa, a minha graça já te basta. Então, se Jesus, ele aceitou isso e ele continuou, né, irmão, até o fim da vida para propagar a palavra de Deus. E nós, não é diferente, como o irmão falou, nós temos problemas, nós temos que corrigir, nós temos que fazer um monte de coisa, mas exatamente Deus, temos que estar sempre atenuado às palavras de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, porque isso vai nos buscar fazer melhor para Deus. Ontem o irmão Eric, aqui lá do Planalto Serrano, do Bloco B, trouxe uma mensagem, a qual nós titulamos como fazer o melhor para Deus. E o irmão está trazendo hoje uma palavra que nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. E de que forma nós colocamos em prática? Tem várias formas de colocar em prática. Primeiro dela é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo dela é amar o próximo como a si mesmo. E assim você vai alcançando a palavra de Deus, colocando ela em prática. Porque se você deixou, como o irmão falou, eu tenho 30 segundos, como o irmão falou exatamente, né? As pessoas hoje sabem tudo dos seus ídolos. Tudo, ele sabe da cueca, calcinha, ele sabe do sapato, do pente, do batom. Mas talvez ele não sabe por que Jesus levou um prego na cruz. Talvez ele não sabe por que Jesus ganhou uma coroa de espinho. Talvez ele não sabe por que Jesus levou várias chicotadas. Talvez ele não sabe por que Jesus ficou 40 dias no deserto. Talvez ele não sabe por que Jesus morreu.
Talvez ele já ouviu falar, mas talvez ele não sabe a fundo. Realmente nós temos que ler e colocar em prática. Porque quando nós lemos a palavra de Deus e colocamos e procuramos colocá-la em prática, nós vamos saber que quando tem alguém caído, nós vamos saber quando alguém precisa de ajuda, nós vamos saber quando alguém está falando mal de alguém, nós vamos saber quando alguém está fazendo fofoca de alguém, nós vamos saber quanto tempo nós estamos perdendo na televisão e esquecendo de Deus. A palavra de Deus é para colocar em prática, lendo a palavra de Deus. E também nós vamos e colocando em prática a palavra de Deus, nós vamos saber exatamente se nós estamos sendo alimentados por verdadeiro evangelho de Jesus, ou se nós estamos sendo enganados, levando para batedouros. Agora, na Serra, são 18 horas e 48 minutos. A todos vocês, uma ótima noite de sábado e para você um excelente domingo. Amanhã eu espero encontrar você em qualquer lugar do município da Serra, do Brasil e do mundo, dentro de uma igreja para adorar e amar verdadeiramente a palavra de Deus. Todos vocês, uma ótima noite e até segunda, se Ele permitir, vamos estar aqui com mais um programa falando de Jesus, aonde aqui não é importante o homem, mas a palavra de Deus. Aqui não é importante a rádio, mas a palavra de Deus. Aqui é importante que você empreste o seu ouvido e abre o seu coração. Até mais, e se Deus permitir, segunda estamos aqui, se Ele não voltar antes disso. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às